Fala galera do meu canal, tudo certo com vocês? Seguinte, já tô aqui com o Rael, com o Vitor, estamos fazendo mais um dia de captar depoimento aqui do pessoal da consultoria e mostrar um pouquinho do dia também. Tô em casa, a gente vai já entrar no carro, vai se deslocar. São dois escritórios físicos diferentes, né? Então vocês vão ver os depoimentos com a mesma roupa, mas é porque a gente tá fazendo tudo no mesmo dia. A gente conseguiu encaixar aí os dois pessoais, os dois escritórios da consultoria, tá? Um deles, Santiago Barbosa, vai ser um dos sócios, João Luiz. Marina, infelizmente, não vai poder participar, que fez uma cirurgia, mas a gente vai lá pegar o depoimento, mostrar um pouco da estrutura deles, como também lá na Hora Advogados, que é a Aira e o Igor, dois advogados, são casados também, uma peculiaridade bem interessante dentro da sociedade deles, que além de uma sociedade profissional, também tem uma sociedade pessoal, que é o casamento. E aí a gente vai lá entender um pouco mais como é que foi a consultoria, como é que foi toda essa experiência junto com eles e vamos mostrando um pouquinho aí também do dia da gente, tá bom? Então bora pra cima, tamo junto, vamos! Então, gente, como eu falei para vocês, a gente vai visitar dois escritórios hoje. O primeiro vai ser o escritório do João Luiz, tá? Que é o Santiago Barbosa. Santiago Barbosa já é um escritório que eles possuem uma boa estrutura, uma sala comercial bacana aqui em Fortaleza, Ceará. Eles já possuem uma equipe com aproximadamente 16 pessoas. São dois sócios, João Luiz e a Marina. E lá eles tinham um core de negócio muito voltado para o previdenciário no orgânico, tanto que eles têm uma outra sede no interior do estado do Ceará, e já fechavam uma quantidade legal de contratos, bem como com uma linha de faturamento bem interessante, que já traz um conforto para a família deles. Porém, eles estavam com muita dificuldade em trazer uma escala para dentro do digital, e aí foi onde entrou a consultoria, né? Como a gente aborda marketing, vendas e gestão, a gente conseguiu mexer ali alguns pilares necessários dentro da parte financeira do escritório, dentro da parte organizacional de gestão, e o principal, que foi a mesma coisa que aconteceu ali no escritório do Rodrigo, que foi o primeiro depoimento que a gente gravou, foi a questão da cultura da cobrança e de estar de fato acompanhando as métricas, porque como eu gosto sempre de falar, aquilo que não se mede não se sabe. Então com as métricas a gente consegue analisar se a equipe está performando bem, e quando eu falo equipe, diga-se todos os setores do escritório, do comercial até a produção, então se está sendo feito o fechamento de contrato como deve ser, no tempo que é para ser, quantos contratos por dia estão sendo fechados à medida que tem a quantidade de leads X que chega até o escritório. Então tudo isso a gente foi ajustando, e no mês passado, né, no caso a gente está gravando esse vídeo aqui em setembro, no mês de agosto eles bateram um recorde de fechamento de contratos. Eles fecharam mais de 110 contratos dentro de um mesmo mês, onde eles nunca tinham feito isso e conseguiram fazer após a consultoria. Agora, uma coisa que eu gosto sempre de reforçar é que a consultoria ela traz ferramenta, eu trago experiência do que eu já vivi, do que eu já passei, e a gente traz de fato diversas nuances que pode fazer você chegar ao resultado. Mas vai depender mais do escritório que contratou a consultoria e aplicar aquilo que a gente ensina do que eu estou passando, porque nada adianta ter conhecimento e não ter execução. Inclusive, o próprio João, eu vou até pedir para ele relatar, talvez, se ele se sentir à vontade, confortável para falar sobre isso. Teve uma semana que eu pedi para ele fazer uma execução específica e ele acabou não fazendo. E aí a gente teve até um momento de atrito, porque faz parte da cultura da consultoria eu trazer o entendimento de que eu vou falar a verdade que precisa ser falada. Onde ninguém mais fala para você, eu vou falar dentro da consultoria. E aí eu dei uma puxada ali com ele, até teve um pequeno estresse, mas posteriormente ele conseguiu entender que de fato ele precisaria aplicar aquilo que está sendo conversado para poder conseguir alcançar um resultado esperado. E aí a postura dele mudou a partir daquele momento. Gente, então acabamos de chegar aqui no prédio onde fica o escritório, a sede do Santiago Barbosa, esperando só o João Luiz chegar para a gente poder conseguir subir, bater um papo legal com ele. Mas eu creio demais que vocês vão conseguir extrair algo bem interessante aí, tanto do feedback que ele vai passar, como um pouco da experiência. Como eu falei, eles são um escritório experiente, né? Já possui ali uma carga dentro do orgânico, dentro do tradicional, bem interessante, bem bacana, e agora também dentro do digital, tá? Então, vamos junto, bora lá conhecer a sede deles.
Fala, gente, como vocês puderam ver aí, a gente veio, né, lá de casa para cá, todo o trajeto. Já fiz uma introdução breve aí sobre o João, sobre a Marina, sobre o escritório dele, Santiago Barbosa, que já tem feito aí um estrago em todo o território nacional, né, e de forma orgânica também, principalmente na parte previdenciária, já tinha uma força muito grande, e agora também entrando em escala dentro da área trabalhista. E, João, obrigado por nos receber aqui, meu irmão. Tamo junto. E a gente vai pegar aqui um pouco do depoimento, deixar ele à vontade para falar, depois eu vou fazer algumas perguntas pontuais, para que a gente possa, de fato, ter um feedback real de como foi a consultoria, como foi a experiência dele, pontos positivos, pontos negativos, para que a gente possa aí trazer a realidade, de fato, do trabalho para vocês, tá? E quem sabe fazer uma venda, né? Que a gente sempre busca fazer isso, sem sombra de dúvidas. Então, João, meu irmão, fica à vontade, fala aí o que foi que tu achou, como foi a tua experiência com a consultoria, o que foi que tu notou de diferença no teu negócio, em você, na tua sócia, na Marina, durante esse período das 8 semanas da consultoria. Fica à vontade aí, tacar o pau, criticar, falar a verdade, pode ficar à vontade. Nossa, acho que deu uma estendida, porque meu filho nasceu bem no começo ali, né? Bem no meio da consultoria. Verdade. O João Miguel nasceu, mas foi algo bem interessante pra gente. Porque, em tese, muita teoria a gente já tinha, a gente já carregava, eu tenho muito disso, mas a gente faltava um aperto ali, um ajuste fino em alguns cantos, e a consultoria ajudou a gente a ter um panorama geral, né? A gente tinha problemas, né, na parte operacional, que a gente conseguiu ali dar uma sanada e conseguiu dar uma organizada na forma de delegação, e também na parte do comercial, que é o mais importante, né? Trazer contrato para dentro, que aí a gente chegou lá fechando em média uns 35, 40 contratos de tráfego pago, e agora esse mês a gente fechou 99, no total aí 120 contratos, e aí a gente vai para cima, que a meta esse mês é 160 do tráfego, viu? Bacana. Então tu cresceu aproximadamente 150%, né? De quando tu chegou para cá dentro do tráfego pago. E esse crescimento, tu acredita, obviamente, ao esforço de vocês, que é notório a diferença, principalmente sua, né? Esclarecendo para vocês, o João, ele é o gestor comercial do escritório, né? Além de ser um dos sócios também. E houve ali uma mudança, mas tu conota essa mudança, tanto por uma pressão, talvez, pelo nascimento do João Miguel, né? Que um filho sempre traz, mas a consultoria também, tu acha que a gente conseguiu trazer algumas ferramentas, alguns mindsets? O que foi que tu acha que mudou mais para o setor comercial através da consultoria? Sim. Passa muito por esse ajuste fino, né, que eu falei. Que ele é algo que mudou drasticamente? Não mudou drasticamente. Na verdade, foi reduzir. Por quê? Quando a gente começou, a gente tinha 3 comerciais. A gente reduziu para 2 comerciais e ainda assim aumentamos o número. Ou seja, foi algo muito mais de ajuste do que a gente já vinha fazendo, que muitas vezes, quando a gente está dentro da operação, a gente não consegue ver com clareza. E aí foi muito disso, a parte da rapidez, da abordagem, algo que a gente já tinha muito, mas faltava faltava um ajustezinho fino ali que foi feito, e aí a gente conseguiu dar essa alavancada. Entendi. Isso representa muito, porque antes o nosso número de audiência era bem reduzido. Esse mês agora vai ser quase 60 audiências. É um número gritante, é quase a média de 3 audiências por dia. Temos 22 dias úteis esse mês. Massa. E tá com aproximadamente, acho que 2 semanas que a gente encerrou, né? A consultoria. E aí, nesse período, tu continuou conseguindo aplicar aquilo que foi modificado, esses ajustes, para esse mês, né, para o final de mês de agosto e início do mês de setembro. Como é que está o mês de setembro agora? A gente está no dia 10, né, já passaram 10 dias, está no mesmo ritmo, está na mesma pegada? Está no mesmo ritmo, só que como a gente vinha com uma pegada mais agressiva, acabou que deu uma meio que estabilizada, mas aí a gente já está fazendo alinhamentos internos para poder decolar e chegar nos 160 contratos, que é a meta desse mês. Show. E quando tu chegou na consultoria, lá atrás tu falou assim, cara, o meu objetivo com a consultoria, o primeiro objetivo é chegar em 100 contratos, né? Foi. E aí chegou em 99, né? Não foi não, mas foi quase, né? Mas eu fiquei estressado, velho. E o pior é que foi gerado o link, é porque o cara não quis assinar, mas é a vida. É a vida. É o jogo, né? E fico feliz, bicho. Fico feliz com isso.
Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Acredito que a gente vai escutar muito falar sobre Santiago Barbosa. Se Deus Né, quiser. em todo o território nacional. Já fiquei sabendo aqui um spoiler que estão procurando uma sede nova, né, um espaço maior. E o que me chamou a atenção do depoimento que tu falou é que não foi só o aumento das vendas, né? Ou até a organização do procedimento interno, mas foi a melhora da eficiência, né? Isso. Esse teu mindset, esse teu pensamento, ele mudou de fato depois da consultoria, que não é só crescer, mas crescer com eficiência, com qualidade de pessoal e tudo mais. Sim. Isso foi importante até para mim, para a Marina, né? Nessa parte do crescimento, porque a gente pôde se alinhar mais. Uma coisa das reuniões de sócio que a gente passou a ter, inclusive depois da consultoria, a gente tinha reuniões esporádicas, mas agora, semanalmente, a gente tem um almoço para a gente poder conversar, e foi um insight que a gente teve lá numa das reuniões da consultoria, para a gente ter um almoço onde a gente fala de vida e fala de negócio junto para poder discutir os próximos passos aí que a gente quer ter para o escritório, né? Bacana. Então, após a consultoria, tu acha que rotinas e rituais foram coisas que vocês implementaram de forma mais intencional dentro do negócio, né? Sim. A gente tinha uma dinâmica como falei, né? Bem aprimorada já, né? Do escritório e tal. Só que aí a gente conseguiu fazer esses ajustes mais finos. E teve essa reunião que eu tive que a gente está tendo agora semanal, mas teve também outra coisa bem interessante que a gente implementou, que foram as all hands, as reuniões semanais com as lideranças. Hoje a gente está num programa de implantação de gamificação, que a gente está criando a tabela de quanto vai ganhar por cada atividade, para a gente poder premiar e gratificar também os melhores colaboradores e a gente conseguir controlar o desempenho de cada um. A Rayane passou a ter, né? Marina Rayane, mas aí ela passou semanalmente a ter reuniões com a equipe, ela ficou mais na parte operacional, né? Ela faz o comercial do Prev no interior do orgânico e ficou no operacional do escritório. Ela faz reuniões semanais, faz um controle mais perto com a controladoria. Tudo isso a gente trouxe para a nossa realidade com a consultoria. Porque, tipo, em tese é algo que a gente fazia, mas não era algo profissionalizado, usar esse termo. Uhum. Mas a gente conseguiu realmente, dentro desse tempo, incorporar isso para o negócio para dar um boom operacional. Porque a gente já tinha uma equipe de 14 pessoas, a equipe não cresceu muito, mas a gente conseguiu organizar a casa, entendeu? Entendi. E aí, resumindo, na tua opinião, valeu a pena ou não valeu a pena o investimento na consultoria? Mas valeu, a gente aprendeu muito, a gente desmistificou, levou alguns tapas, eu sobretudo, né? Mas foi algo valioso, assim, para a gente poder dar uma alavancada, que era uma meta para esse ano, a gente fechar 100 contratos, e aí a gente conseguir, foi algo, era algo que a gente tinha estipulado até agosto, e veio justamente ali no mês de agosto, porque é algo que a gente vê no longo prazo onde a gente quer chegar enquanto escritório. E sobre essa parte que tu falou do TAP, que tu sobretudo, eu tinha comentado que eu ia comentar sobre isso, caso tu se sentisse à vontade, né? O que tu considera que foi o maior tapa que tu levou meu, né? De talvez uma verdade que você precisasse ouvir, que tivesse ali um entrave com a sua sócia, ou com você mesmo, e que eu conseguia acessar dentro da consultoria? Macho, teve a questão do comercial, né, que eu estava com problemas, ele abriu as portas lá do escritório, e aí eu consegui ir lá e ver a operação, e aí, data feita, eu pedi para uma pessoa do meu comercial ir também. E aí, a gente teve uma conversa, e aí veio um tapa de que a responsabilidade é minha, né, enquanto dono de escritório e gestor do comercial, né? A questão de trazer mais essa responsabilidade para mim. E justamente nessa área, né? O escritório é meu e da Rayane, mas nesse ponto a responsabilidade é minha, porque eu disse que eu queria fazer. Então foi algo bem, no momento sou ruim e tal, e pelo WhatsApp ficou até meio seco, mas depois tu ligou, a gente conseguiu conversar e tal, mas foi
bem importante E naquele até momento. um feedback que depois daquele dia, daquela conversa, a postura do João foi totalmente diferente dentro do comercial e foi quando eu vejo que o jogo começou a virar para o que tu estava se propondo a fazer ali dentro daquele período, né? E eu fico muito feliz em relação a isso. E para a gente finalizar, João, o que é que tu interpreta que foi o maior avanço dentro da consultoria para ti e para o escritório, né? Vamos separar dessas duas formas, apesar de serem concomitantes, mas após a consultoria ou através da consultoria, qual foi a maior mudança que aconteceu no João e no escritório? Falando da minha parte, né? Não da parte da Rayane, né? Da minha parte, do escritório, foi a questão da gente conseguir, reduzindo o nosso comercial, alcançar o número que a gente queria. E a parte pro João foi a questão da própria mentalidade que é possível. A mentalidade de buscar o desafio, de fazer tudo isso, e tipo, meio que sair da inércia ou da zona de que sabe para a zona de que vai lá e faz. Show da execução, né? É uma coisa que eu sempre falei muito pro João. O João, ele é um cara extremamente capacitado. Sempre lhe falei isso e reitero aqui no vídeo, né? Que talvez de conhecimento sabe mais do que eu. Só que faltava muito a execução, né? Era uma esponja absorvendo muito conhecimento e execução. E o interessante da consultoria é exatamente isso, porque a consultoria ela não é um modelo pronto. Até hoje a gente teve 3 escritórios, né? O Santiago Barbosa foi o segundo a se formar ali na consultoria. E todas as consultorias foram diferentes, porque ela é algo consultivo. É diferente de uma mentoria, que eu venho, estruturo como é que deve ser o negócio e eu exijo que seja feito daquela forma. Acho que eu nunca exigi que vocês fizessem daquela forma, né? A gente conversou, analisou sobre como era a empresa, me deixei disponível para estar tirando as dúvidas necessárias e usei como uma base aquilo que eu tenho como experiência e do que eu passei dentro do escritório, para caso vocês quisessem adaptar. Tanto que eu acho que eu sempre falei sobre isso. Eu disponibilizava o material e dizia assim, ó, adapte para a sua realidade. Faça que dê certo dentro do seu negócio. E eu acho que isso aconteceu. E é isso, meu irmão. Muito obrigado pela confiança. Fico feliz pelos resultados. Né? Não batemos 100, mas batemos 99. A partir de agora eu acho que vai só avançar, né? De 99 vai para 100, 150, 200. Né? Daqui a pouco tá aí me superando, se Deus quiser. Tamo junto. A intenção é essa. E fico feliz pela confiança, viu? Tamo junto. E tamo junto, gente.